Já imaginou perder uma fortuna em um único dia apenas porque não conseguiu controlar suas emoções? Parece absurdo, mas essa é a verdade oculta por trás de muitos fracassos. Não são os inimigos externos que nos destroem, e sim os incêndios que permitimos arder dentro de nós. Já vi homens perderem negócios de milhões de dólares apenas porque não sabiam calar-se no momento certo. E também vi outros conquistarem respeito e liderança apenas porque aprenderam a dominar o silêncio. Você pode acreditar que suas emoções são incontroláveis, mas isso é mentira. Se fosse verdade, como explicar homens que governaram nações em meio ao caos? O que eles tinham de diferente? Eles possuíam a chave que quase todos ignoram: o domínio sobre si mesmos. Muitos acreditam que a verdadeira força está em levantar a voz, em bater na mesa ou em responder de imediato diante de qualquer provocação. Pensam que demonstrar poder é reagir mais rápido, mais alto, mais agressivo, mas a realidade é bem diferente. A verdadeira força se encontra no silêncio, no autocontrole, na calma que permanece firme mesmo quando o mundo inteiro parece desmoronar. É justamente nesse contraste entre o barulho externo e a serenidade interna que nasce a autoridade genuína. Recordo-me de um encontro com um grande empresário que, diante de várias pessoas, decidiu me tratar de forma grosseira e desrespeitosa. Era como se ele quisesse me diminuir perante a plateia. Naquele momento, todas as atenções estavam sobre mim, esperando que eu reagisse com a mesma intensidade. Bastaria uma palavra atravessada para incendiar a situação. O impulso natural era retrucar, defender minha honra e mostrar que não aceitaria tal tratamento. Mas em vez disso, respirei fundo, olhei diretamente para ele e disse: "Eu compreendo o que o senhor está dizendo." Foi tudo, e imediatamente o clima mudou. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer discussão. O homem que antes parecia furioso desarmou-se, e aqueles que assistiam não viram fraqueza em mim, mas sim respeito e equilíbrio. É impressionante como a mente humana trabalha contra nós nesses momentos. Somos instigados a acreditar que, se não reagirmos de imediato, seremos vistos como fracos. Mas pergunto: quantas vezes você já perdeu uma oportunidade porque respondeu de forma impulsiva? Quantas vezes se arrependeu de uma palavra dita no calor da raiva? Quantos relacionamentos foram prejudicados? Quantos negócios foram desfeitos? Quantas portas foram fechadas simplesmente porque alguém não conseguiu segurar sua língua por alguns segundos? A força não está em falar tudo o que vem à mente, mas em escolher cuidadosamente o que merece ser dito e principalmente o que merece ser silenciado. O silêncio é mais do que ausência de palavras, é estratégia, é domínio sobre si mesmo. É a demonstração de que nada externo pode ditar seu estado interior. Você já percebeu que em uma sala cheia de vozes, a atenção se volta para aquele que permanece calmo? É como se todos buscassem nele um porto seguro. É justamente essa serenidade que gera confiança. As pessoas não seguem quem grita, seguem quem transmite clareza em meio ao tumulto. Eu já presenciei homens de negócios perderem contratos milionários simplesmente porque não souberam se calar. A raiva tomou o lugar da razão e, em minutos, arruinaram algo que havia levado anos para construir. Também vi líderes políticos que perderam o respeito da população, não por falta de ideias, mas por excesso de palavras ditas sem reflexão. A história mostra isso repetidas vezes. E por outro lado, vi homens como Abraham Lincoln, que enfrentou insultos, pressões e zombarias, se manterem firmes não pelo que diziam, mas pelo que controlavam em dizer. Sua força estava em sua capacidade de não reagir ao óbvio, mas de escolher o momento certo para falar. O mais curioso é que o silêncio provoca uma espécie de desconforto em quem espera uma reação.
Quando alguém o ataca e você não devolve a mesma energia, o outro se desnorteia. Ele não sabe como prosseguir. Enquanto ele se perde em seu próprio desequilíbrio, você se mantém dono da situação. Não é covardia, é sabedoria. É a diferença entre ser controlado pelos outros ou manter o controle sobre si mesmo. Pense em quantos conflitos pessoais poderiam ter sido evitados se, em vez de reagir no impulso, houvesse apenas uma pausa. Quantas discussões familiares não teriam terminado em lágrimas se alguém tivesse decidido respirar fundo antes de levantar a voz? Quantas carreiras não teriam sido destruídas se, diante de uma crítica, o silêncio tivesse falado mais alto? Essa é a grande lição. Quando você aprende a se calar, a observar e a escolher suas palavras como se fossem moedas raras, cada frase que pronuncia passa a ter peso e valor. Em minha própria experiência, o silêncio me deu mais vitórias do que qualquer discurso inflamado. Houve ocasiões em que, apenas por me recusar a reagir, conquistei confiança, respeito e portas abertas que, de outra forma, estariam fechadas para sempre. O mundo testa os limites de cada um de nós. Pessoas vão provocá-lo, situações vão pressioná-lo, o inesperado vai surgir. Mas é justamente aí que se mede a grandeza de um homem, não naquilo que ele grita quando está irritado, mas naquilo que ele escolhe calar para preservar sua energia, sua paz e seu futuro. O silêncio é a armadura invisível que protege da autodestruição. É a arma que não faz barulho, mas conquista batalhas internas que poucos têm coragem de travar. Controlar-se diante do insulto, da injustiça ou da provocação não é sinal de fraqueza. É o maior ato de domínio que um ser humano pode exercer. Porque se você não governa a si mesmo, será governado pelos outros. E quem é escravo das próprias emoções jamais poderá ser senhor do seu destino. Uma das maiores ilusões que as pessoas carregam é a de que, se não responderem imediatamente a uma provocação, serão vistas como fracas. Esse medo de parecer pequeno diante dos outros é justamente o que empurra muitos para reações impensadas, palavras ásperas e atitudes das quais se arrependem depois. A verdade é que não é a explosão de palavras que constrói autoridade, mas sim a capacidade de reter, de dominar a própria língua e de escolher o momento certo para se pronunciar. A fraqueza está no impulso e não no silêncio. Pense em Abraham Lincoln, que governou um país dilacerado por conflitos, dividido por ódio e marcado por ataques pessoais. Ele foi ridicularizado, humilhado, chamado de tolo em diversas ocasiões. E, no entanto, seu poder não vinha das respostas imediatas, mas de sua habilidade em conter-se. O silêncio dele era mais forte que qualquer discurso inflamado. Não porque lhe faltassem palavras, mas porque ele sabia que a calma em meio ao caos transforma líderes comuns em homens de Estado. Sua grandeza nasceu da paciência de esperar a hora certa, de não gastar energia com insultos que não mereciam resposta. Eu mesmo aprendi essa lição em um congresso de liderança em Chicago, no ano de 1937. Diante de uma plateia atenta, um homem levantou-se e questionou meu trabalho de maneira hostil. Ele não queria um esclarecimento. Queria me expor, me colocar contra a parede. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu poderia ter respondido duramente, poderia ter listado cada conquista, poderia ter usado a razão para esmagar a acusação. Mas respirei fundo e disse apenas: se fosse necessário convencê-lo, eu já teria falhado. E calei-me. O silêncio se tornou um peso no ambiente. Aquele homem, que antes parecia confiante em sua agressividade, perdeu a força diante da calma que eu escolhi sustentar. A plateia, ao invés de enxergar fraqueza, percebeu firmeza. A autoridade não nasceu da réplica, mas da ausência dela. Esse é o paradoxo que muitos não entendem. O mundo espera que você reaja como todos os outros, no calor do momento.
Mas quando você quebra esse padrão e permanece sereno, passa a ditar o ritmo da situação. Quem não sabe esperar, acredita que silêncio é derrota, mas quem compreende a vida sabe que o silêncio é uma forma de vitória. Ele desarma o agressor, desmonta a estratégia de quem procura briga e abre espaço para que a razão retorne à cena. E talvez você se questione: se eu não reagir, não vão pensar que sou fraco? Não vão acreditar que sou facilmente dominado? E eu respondo: quem se apressa em provar força geralmente revela insegurança. Aquele que precisa sempre justificar-se, levantar a voz e demonstrar poder é o que menos o possui. Já o homem que domina o próprio temperamento inspira confiança sem precisar gritar. Basta observar uma sala cheia. O respeito se volta não para quem fala demais, mas para quem fala pouco e certo. Eu vi negócios se perderem justamente porque alguém não conseguiu esperar. Um empresário que conheci uma vez, diante de uma crítica em uma negociação, reagiu com tanta fúria que perdeu não apenas o contrato, mas também a credibilidade diante de todos os presentes. O medo de parecer fraco fez com que ele mostrasse sua maior fraqueza: a falta de autocontrole. Por outro lado, também testemunhei líderes que, ao suportarem a provocação em silêncio, conquistaram não só a admiração dos presentes, mas oportunidades que jamais teriam se tivessem reagido. O medo de ser visto como fraco é, em si, a armadilha que torna muitos realmente fracos. Porque quando se é capaz de manter o domínio sobre si mesmo, já não importa o que os outros pensam. A opinião alheia se torna secundária e sua própria consciência é que dita as regras. Quem é senhor de si não precisa provar nada para ninguém. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em preservar sua energia, sua paz e sua direção. A vida constantemente nos coloca diante de testes, e eles quase nunca vêm na forma de grandes batalhas. Eles surgem nos detalhes, no comentário sarcástico, na crítica injusta, no olhar de desdém. E é nesse instante que muitos perdem tudo, apenas porque se deixam levar pelo medo de parecer fracos. Mas a lição é clara. Quando você escolhe não reagir, quando permanece calmo, quando transforma a provocação em silêncio, não é você quem se diminui, é o outro quem se revela. Aquele que o ataca mostra sua insegurança, sua pressa, sua falta de equilíbrio. Enquanto isso, você permanece firme, imperturbável, e todos ao redor passam a reconhecer que a força real está em suas mãos. Não é fácil suportar esse silêncio, porque exige coragem, exige quebrar o instinto de defesa imediata. Mas esse é o preço da liderança. Não se trata de vencer debates, mas de dominar a si mesmo a tal ponto que nada externo possa roubar a sua paz. E essa é a marca dos grandes. Não aqueles que vencem pelo barulho, mas os que triunfam pela serenidade. Quem controla a própria língua jamais será dominado pelos outros, porque já conquistou o território mais difícil de todos, o território do próprio coração. Cada explosão emocional tem um custo que poucos se dão conta de calcular. Não é apenas a raiva que se esvai, é a energia vital que se perde, é a clareza mental que se dissolve, é a confiança que se desgasta. A cada palavra dita no calor do impulso, você paga um preço. Perde oportunidades, destrói relacionamentos, afasta pessoas que poderiam lhe abrir portas. É como gastar dólares preciosos em dívidas desnecessárias, desperdiçando um capital que poderia ser investido em algo duradouro. O autocontrole é, portanto, uma forma de riqueza invisível. E quem não aprende a conservá-la vive constantemente em bancarrota emocional. Eu me recordo dos dias em que batia de porta em porta com meus manuscritos, antes da publicação de Think and Grow Rich. Foram dezenas de negativas, respostas frias e até zombarias. O primeiro impulso que surgia dentro de mim era a desistência, acompanhada por uma revolta silenciosa. Talvez eu não seja capaz.
Mas em vez de ceder à frustração, decidi canalizar essa energia. Reescrevi capítulos inteiros, refinei argumentos, estudei mais profundamente o comportamento humano e, acima de tudo, aprendi a transformar rejeição em combustível. Anos depois, o livro não foi apenas publicado, tornou-se uma das obras mais influentes sobre realização pessoal. Isso só foi possível porque não desperdicei energia com ressentimento. Se tivesse cedido à irritação e abandonado o caminho, tudo teria sido perdido. É assim com todos nós. Pense em quantas vezes você entregou a sua paz a situações insignificantes. Quantas vezes deixou que uma palavra rude de um desconhecido arruinasse o seu dia inteiro? Ou ainda, quantas noites em claro passou remoendo uma ofensa que, no fundo, não tinha poder algum sobre a sua vida? Isso é como abrir sua carteira e entregar dólares a quem não merece. É doar aquilo que é mais valioso, sua energia emocional, mental e espiritual. Eu vi homens promissores arruinarem suas carreiras não por falta de talento, mas por não saberem controlar os próprios nervos. Em uma negociação, bastou uma crítica atravessada para que eles perdessem a compostura. O que poderia ter sido um contrato milionário virou um fracasso retumbante, não por causa do negócio em si, mas pelo descontrole interno. Perderam não apenas dinheiro, mas também a confiança dos que os cercavam. Afinal, quem pode confiar seu futuro a alguém que não consegue sequer governar a si mesmo? O contrário também é verdadeiro. Aqueles que compreendem que cada reação é um investimento começam a tratar suas emoções como ouro. Não gastam com discussões banais, não se desgastam tentando provar o que não precisa ser provado, não desperdiçam energia tentando convencer quem já decidiu não acreditar. Em vez disso, reservam suas forças para o que realmente importa: construir, avançar, perseverar. Uma vez estive em uma reunião com investidores de peso. Um deles, conhecido pelo sarcasmo, tentou me provocar. A sala inteira aguardava a minha reação. A raiva veio como um reflexo natural, mas eu escolhi não ceder. Mantive-me em silêncio. Naquele momento não ganhei a discussão, mas ganhei algo muito maior. Ganhei respeito. Dias depois, aquele mesmo investidor me procurou em particular, reconhecendo que, ao não me deixar abalar, eu havia mostrado mais firmeza do que se tivesse rebatido. Isso é prova de que conservar energia é estratégia de longo prazo. O autocontrole é a moeda mais valiosa que existe, porque dela nasce a capacidade de pensar com clareza. Quando você se mantém sereno, mesmo em meio ao caos, vê oportunidades que os outros não enxergam. Enquanto os que perdem a calma desperdiçam suas forças em discussões inúteis, você permanece inteiro, pronto para aproveitar o que a situação pode oferecer. Pergunte-se, quantas vezes você já se arrependeu por ter falado demais? Quantos problemas poderia ter evitado se tivesse escolhido esperar, respirar e analisar antes de agir? Quantas chances deixou escapar porque permitiu que uma emoção momentânea decidisse por você? O preço dessas pequenas derrotas emocionais é alto demais e quase sempre se paga com anos de trabalho, de saúde e até de confiança pessoal. A grande verdade é que não é o mundo que nos esgota, mas a maneira como reagimos a ele. Quem aprende a economizar energia emocional cria reservas internas que podem ser usadas nos momentos decisivos. Esse é o diferencial dos que conquistam o que parecem sonhos impossíveis. Eles sabem que cada impulso controlado é uma vitória, cada silêncio sustentado é um investimento, cada explosão evitada é uma fortuna guardada para o futuro. Por isso, aprenda a tratar suas emoções como trata seu dinheiro. Não gaste com o supérfluo, não desperdice com quem não merece, não entregue a desconhecidos o capital da sua paz. Conserve, invista e multiplique.
Porque quem governa a si mesmo descobre que possui dentro de si uma fonte inesgotável de poder, e essa é a maior riqueza que alguém pode alcançar. Assim como os músculos do corpo se fortalecem com exercícios constantes, o domínio sobre as emoções também é fruto de treino diário. Não é um dom reservado a poucos, mas uma disciplina que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a praticar. A maioria acredita que a calma é algo que se tem de nascimento, como se alguns fossem destinados a serem serenos e outros a viverem reféns da raiva. Mas isso não é verdade. O controle emocional é uma habilidade que pode ser lapidada, e quanto mais se pratica, mais sólida ela se torna. Você já percebeu como é comum alguém começar o dia de bom humor e minutos depois perder totalmente a paz porque um estranho foi rude ou porque ouviu uma palavra atravessada? Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Entregam seu poder a fatores externos, permitem que o temperamento de outros decida o seu. É como acordar com a conta cheia e antes do meio-dia já ter doado toda a sua fortuna emocional a quem não merece. E o mais grave é que essa entrega se repete diariamente, até que a pessoa vive sem perceber que nunca está no comando. Eu mesmo passei por situações em que senti a força dessa disciplina na prática. Certa vez, em uma reunião com investidores, um homem conhecido pelo sarcasmo tentou me provocar diante de todos. Eu senti a raiva surgir dentro de mim, quase como um reflexo automático. Mas naquele instante, em vez de reagir, optei pelo silêncio. Mantive meu tom de voz baixo, minha postura ereta e meu olhar firme. O ambiente inteiro mudou. O homem que buscava me irritar perdeu o ritmo, e eu saí dali não apenas sem conflito, mas com mais respeito do que se tivesse tentado vencer a discussão. É esse tipo de treino que gera frutos. Não foi um milagre, foi a prática de manter-me consciente, de não me deixar arrastar pelas correntes das circunstâncias. O que falta a muitos é preparo. Esperam controlar a raiva no calor do momento, mas esquecem que a batalha é vencida antes dela começar. Por isso, proponho um desafio. Durante 7 dias, não reaja de imediato às provocações. Respire fundo, espere alguns segundos e perceba como isso muda o rumo da conversa e fortalece você por dentro. Essa prática não é só evitar conflitos, é preservar energia e autoridade. Cada reação controlada gera confiança, pois ninguém respeita quem explode por qualquer coisa. A calma inspira liderança. Com treino, o autocontrole vira natureza. O que antes irritava perde força. A raiva dá lugar à serenidade. O segredo não é reprimir, mas escolher. Cada silêncio consciente é uma vitória, e quem governa as emoções já vive no comando da própria vida. Dominar as próprias emoções é uma das mais nobres conquistas que um ser humano pode alcançar. E cada vez que você escolhe a calma em vez da reação, está construindo não apenas força interior, mas também respeito e liderança. E se este conteúdo fez sentido para você, pense em alguém próximo que poderia se beneficiar dessas palavras. Alguém que talvez esteja lutando justamente contra o peso das próprias emoções. Compartilhe este vídeo com essa pessoa, pois um simples gesto pode mudar o rumo da vida dela. Agradeço por ter permanecido comigo até aqui e espero você no próximo vídeo.